Olá, meus amigos. Para iniciarmos a nossa reunião, nós trouxemos uma página do livro Todos Precisam de Paz na Alma, psicografia de José Raul Teixeira, pelo Espírito Benedita Maria, a página intitulada Para que nasça o homem novo. Mesmo quando um indivíduo mostra temperamento complicado, a expressar-se por meio de um mau gênio, como que se relaciona com os outros, mantém a sua fé em Deus e tem certeza de que Deus, ou santos, ou ainda os espíritos superiores o guardam sob proteção. Ainda quando uma pessoa manifesta uma intemperança, seja pelos exageros do prato, às refeições, ou pelo uso imoderado de licores ou mais, pelo descontrole da libido, mostra sua confiança de que Deus premiará a sua saúde e envolverá seus dias com bênçãos de harmonia. Por mais que atitudes desses tipos falem de imaturidade ou de ingenuidade dos seres encarnados que desconhecem a lei do mérito ou de causa e efeito, a grande conclusão é que lhes falta o sentido de que a cada um é dado conforme suas obras. Todos os condicionamentos negativos que vamos criando, reencarnações afora, os vícios de toda ordem que influem em nossos atos desditosos, que já não podiam mais fazer parte do tempo atual dos nossos progressos, acabam compondo a lastimável bagagem do que aprendemos com o apóstolo Paulo de Tarso a chamar de homem velho. O homem velho pode ser entendido, então, como o conjunto de construções espirituais desatualizadas que não correspondem mais ao que Jesus Cristo espera de nós nos dias de hoje e que nos cabe modificar por meio de trabalhos muito especiais a que nos dediquemos a realizar no próprio íntimo. A renúncia gradual e firme nos vícios todos que tanto nos causam tormentos ansiosos, surtos de cólera, manifestações de desprezo dos semelhantes, irritação persistente e desagregadora, e tudo mais que disso se alastra como criações bem alimentadas do egoísmo, muito nos auxiliarão na construção de uma nova criatura em nós. Desenvolver costumes saudáveis de autoconfiança e harmonia gradativa, de expressão de bons sentimentos em relação a pessoas que nos rodeiam, de valorização do trabalho e das possibilidades de terceiros, mesmo quando superem as nossas obras, o hábito de nos dirigir a Deus pela prece em qualquer situação que estejamos vivendo, será a demonstração de que um outro ser está luzindo em nós, o que podemos denominar de homem novo. Não há nenhuma razão para que alguém se desarmonize ou se perca em desespero por não ser ainda a criatura suave, boa e nobre que gostaria de ser. O tempo conspira a seu favor, dando-lhe ensejo novo a cada dia para desenvolver os esforços que consiga em prol da tão sonhada transformação da sua vida. Não se desequilibre, caso não consiga elaborar em si o homem novo.
de um dia para o outro. Trabalho de profundidade não costuma ser concluído à base de promessas e discursos bem pensados. O novo ser em nós, de nós exige força de vontade para não desistir do bom combate até chegarmos à vitória. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre querido e amigo de todas as horas, bons espíritos que dirigem a reunião dessa instituição, nesses instantes, Senhor, nós gostaríamos de agradecer-te a oportunidade do encontro, ainda que de forma virtual, mas que buscamos irmanar nossos corações, nossas almas, em torno da Tua mensagem, Senhor. Por isso te agradecemos. Envolva a cada lar, a cada irmão conectado conosco nesses instantes e que possamos contribuir, ainda que singelamente, Senhor, com a Tua vinha. Fica conosco agora e sempre, que assim seja, Senhor. Meus amigos, agradecidos pela oportunidade de falar um pouquinho, de conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita em nossas vidas, nós trouxemos hoje um assunto que julgamos muito pertinente para refletirmos juntos. Trata-se da transformação. Esse momento ímpar que estamos vivendo, sobre todos os aspectos que envolve a transformação. Num primeiro momento, se nós pensarmos na transformação sob aspecto físico somente, onde o planeta atravessa suas eras e vai amadurecendo, e aí no campo da ciência, que vai estudando esses fenômenos sobre as características de cada era, de como o nosso planeta se encontra. Mas não é bem dessa transformação sob aspecto científico e planetário que nós gostaríamos de traçar. Ainda sob aspecto físico, e aí não mais sobre o planeta, mas sim sobre o nosso mundo, mas já para um olhar doutrinário, o nosso mundo também apresenta profundas transformações. E num primeiro momento, pensando no aspecto exterior, nosso mundo, que é característica ainda desses sofrimentos, que é o conhecido mundo de provas e expiações, se nós observamos numa escala evolutiva dos mundos, primeiramente nós teríamos aqueles mundos primitivos destinado às primeiras encarnações dos espíritos. Logo a seguir, o que nós nos encontramos? O mundo de provas e expiações, onde o mal ainda sobrepuja o bem. Ainda o mal está presente, criaturas em busca de conhecimento. Mas, se seguimos um pouco mais, nosso mundo caminha para um mundo de regeneração. E o que seria esse mundo de regeneração, onde, segundo consta nas obras espíritas, que seria um mundo onde os espíritos renovariam suas forças? Ainda existe a presença do mal,
mas não com tanta intensidade quanto os mundos de provas e expiações. Os espíritos ali estariam renovando suas forças para novos desafios e novas caminhadas. Mas um mundo, sem dúvida, muito melhor que o que se apresenta na atualidade em nossa realidade. E assim sucessivamente na progressão dos mundos, ditosos, felizes, celestes, divinos. Mas se nós pudéssemos pensar numa escala e usar um linguajar futebolístico, quando numa tabela entre os mundos nós estamos bem lá embaixo ainda, em situações difíceis, que é o mundo de provas e expiações, a gente só está perdendo para os mundos primitivos, ou seja, a caminhada ainda é muito longa e nos exige muitos desafios até que cheguemos em mundos melhores. Mas, ainda sobre essas progressões, existe o que chamaríamos dessas transformações desse mundo, mas não mais sobre o aspecto exterior, mas o mundo íntimo, nosso mundo interno, nossa caminhada interna. E é exatamente sobre esse aspecto que nós gostaríamos de conversar. Porque não mais o planeta sob aspecto científico, não mais o mundo no sentido macro, mas o mundo no sentido micro. Nosso mundo interior e as necessárias transformações que ele nos exigiria para condições melhores. Esse mundo interno que nos propõe a proposta cristã, esse conhecimento, esse mergulho nesse nosso mundo interior, para que possamos descobrir exatamente, verdadeiramente quem somos, verdadeiramente em que momento estamos nessa caminhada, aquele mergulho interno, quando descobriríamos e descobriremos quem somos, de onde viemos. Essas perguntas que, se nós não dourarmos a pílula, como diz no dito popular, se nós mergulharmos com profundidade para descobrirmos exatamente aquilo que eu ainda sou, aquilo que eu ainda faço que eu não gostaria, as ações que ainda cometo, mas que já almejo uma melhora, olhar o mundo de uma forma diferente, sob novas perspectivas. É sobre essa necessidade dessa transformação e que ela se dá em tantos aspectos que nós gostaríamos de falar. Porque se nós pensarmos que a cada vez que estamos fazendo esse mergulho interior, nós não olharmos de frente, não encararmos, certamente estaremos perdendo uma oportunidade ímpar de percebermos essa transformação. Aquilo que eu fazia outrora, aquilo que eu fazia em algum momento, mas que já não pertence mais à minha realidade. Aquilo que agora já consegui vencer diante de tantos desafios que a vida me oferece. E para esse mergulho, para essa proposta, eu separei algumas sugestões, na verdade, sugestões para que possamos perceber como vai essa transformação em cada um de nós. A primeira, ou o primeiro passo para essa possível transformação seria o que chamamos de pequenos passos. Muitas vezes nós observamos o irmão da nossa casa espírita, da nossa família, do nosso convívio, do nosso trabalho,
que já possui tantas virtudes, tantas possibilidades, aquele irmão que diante de algum desafio, diante de alguma convite, ele consegue persistir no bem. E aí nós olhamos, poxa, eu queria tanto ser parecido com fulano, eu queria ter a paciência do cicrano, eu queria ter a forma de lidar com as pessoas com mais diplomacia, com mais civilidade como o outro, mas eu já reajo no trânsito, eu já faço. Ou seja, mirar nesses exemplos sim, mas percebermos pequenos passos, em pequenas conquistas. Certamente, quando olhamos uma escadaria, e se nós olharmos lá no último degrau, tanto que ainda temos que subir, provavelmente nós desanimaremos na caminhada. Mas se nós olharmos o próximo passo, o próximo degrau, um pouquinho adiante, certamente isso nos possibilitará entendermos e aceitarmos melhor um desafio após o outro. Hoje eu consegui não responder da forma como eu respondia. Hoje eu consegui me conter, ter um pouco mais de paciência. E não, mas escorreguei, acabei falando que não devia. Opa, mas hoje eu já consegui melhorar um pouco aquela forma como eu já tratava aquele irmão. Olha, e consegui perceber o mundo com olhos de mais tranquilidade. Ou seja, essas percepções e essas pequenas conquistas certamente nos possibilitarão alavancar para momentos melhores. Então, certamente, se nós traçarmos pequenas metas, isso nos ajudará nessa transformação íntima, porque não é fácil, irmãos. Não é fácil a caminhada. Esses percalços vêm e também não de forma linear. Quantas vezes nós nos percebemos, olha, acho que eu conquistei determinada virtude, mas aí a gente se percebe ainda escorregando, tropeçando, mas faz parte da caminhada. Vamos então mirar nesses pequenos progressos. Pensar também que, ainda com esses pequenos progressos, em tudo teremos e deveremos ver como oportunidade. Tudo, em tudo. Não foi o Paulo que nos propôs dar graças em tudo, aquilo que nos aparentemente é alguma coisa positiva e também aquilo que aparentemente é algo de negativo? Dai graças. Ah, se hoje eu não tive, eu não conquistei aquilo que eu imaginava, se hoje eu ainda não estou naquela condição que imaginava mais, aos poucos tudo vai caminhando. Então, deveremos ser gratos. Certamente a gratidão é um caminho que nos levará a repensar as coisas. Eu não tenho a saúde que eu tinha hoje em dia, não tenho mais o vigor físico que tinha outrora, não tenho mais as possibilidades financeiras que tinha em virtude de um desemprego, de uma dificuldade financeira, qualquer que seja a experiência que aparentemente possa nos parecer traumática ou árdua, mas quem sabe a gente consegue, com olhar a vida de gratidão e pensar que se o Pai não erra, se Deus não erra e Ele me possibilitou essa experiência, é que possamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Entender que faz parte da nossa caminhada e que esses momentos, que esses dias mais tormentosos, que esses dias mais, entre aspas, nublados, também servem para o nosso crescimento, quiçá nos possibilitará caminhar mais ainda para essa evolução e essa transformação íntima. Então, meus amigos, pequenos passos e com a irmã gratidão, gratidão a tudo.
também vale a pena pensarmos em cima desse tema gratidão, até quando aqui nós estaremos? Até quando? Porque hoje eu tenho uma possibilidade de convívio que talvez não me será permitida mais um pouco adiante. Então, pensar, não de forma mórbida, mas até quando? Até quando eu estarei aqui na caminhada junto com os meus e que terei essa possibilidade de encontro, de convívio? É tão bom quando nós pensamos isso. E a gente faz aqui, abrindo um parênteses, que quando estávamos em janeiro desse ano, por exemplo, planejando tantas coisas para 2020, aquelas reflexões no início de cada ano, o que eu quero, aprender a aprofundar no novo idioma, trabalhar mais, estudar mais, viajar mais. E os meses foram passando. Em março, nós estávamos diante de uma pandemia, diante de um momento difícil para a humanidade, e todos aqueles planos muitas vezes tiveram que ser modificados, deixados, ou as prioridades nossas foram mudando. Quem poderia imaginar que nossas casas espíritas estariam fechadas de forma presencial, que nós mudaríamos nossa forma de encontro, e tudo se deu de uma forma tão de repente. Então, pequenos passos, com gratidão, mas olharmos também e pensarmos no até quando estaremos aqui juntos. Não que não possamos continuar a nossa transformação sem estar na condição de encarnados. Obviamente, somos espíritos imortais e as oportunidades serão muitas, mas pensarmos que se aqui estou, devo aproveitar cada minutinho, devo aproveitar cada dia, cada amanhecer do dia, cada possibilidade. Outra coisa que acho que vale a pena nós refletirmos é que, invariavelmente, nós somos exemplos para outras pessoas. É verdade. Nós somos exemplos para outras pessoas. Sejam aqueles que estão sob nossa responsabilidade na criação, um filho, um neto, ou alguém que esteja sob os nossos cuidados, alguém, uma criança. Nós invariavelmente somos exemplos para alguém. E aí cabe a reflexão a respeito dessa transformação. Que tipo de exemplo estamos sendo? Que tipo? Será que quando alguém olha e percebe, olha, eu me inspiro naquele fulano, mas ele é tão irritadiço, é tão assim com os outros. Ah, eu aprendi a falar assim por causa do fulano. Eu convivo com ele e ele tão, o que se chama de pavio curto. Ah, então assim eu também sou. Pensarmos, que tipo de exemplo? Será que somos aqueles que somos multiplicadores da palavra do Cristo? E principalmente das ações? Será que nós ainda estamos presos ao campo teórico propriamente e ainda não estamos no campo físico, na batalha? Quando olham para nós outros, que tipo de exemplo somos? Então vale a pena repensarmos sobre esse aspecto.
que tipo de exemplo nós somos, porque certamente somos para alguém. Outro aspecto que nos chama a atenção, ainda sobre o tema exemplo, é quem nós estamos usando como nossos exemplos. Quem são os nossos exemplos? Porque lá no Livro dos Espíritos, na pergunta de Kardec, a orientação de que o Cristo é o nosso modelo e guia. E quantas vezes, diante de algumas situações, nós deveríamos pensar, se o Cristo aqui tivesse, se fosse com ele, que tipo de reação ele teria? Será que nós estamos buscando esses exemplos momentâneos como verdadeiros exemplos? Estamos seguindo o nosso modelo e guia como nosso maior exemplo? Ou ainda estamos buscando aqueles que estão na caminhada diante de erros e acertos? Pois é. Pensarmos nisso para a nossa transformação certamente irá nos ajudar. Tantos enviados do Cristo em tantos campos da vida, seja no campo da ciência, seja no campo da religião, da filosofia, do pensamento, tantos exemplos bons que a humanidade produziu, que o Cristo nos permitiu ver, seguir. Basta nós olharmos os feitos de tantos irmãos da caminhada, no trabalho, nas artes, quantos irmãos. E vale a pena pensarmos quem nós queremos realmente seguir. Tanto quem nós somos e quem nós seguimos. Pensarmos, obviamente, que somos parte desse todo, de um planejamento maior. Quantas vezes nós não nos damos conta de que não estamos aqui por acaso, que nós fazemos parte de um conjunto de acontecimentos para que pudéssemos estar aqui. E aí, me permitam contar um pequeno exemplo da nossa instituição, da instituição em que eu trabalho, da Sociedade Espírita Fraternidade e da nossa obra social Remanso Fraterno. Quando, através da mediunidade de Raul Teixeira, e quando nos foi revelado por Divaldo Franco no encontro de trabalhadores, que esse projeto do Remanso Fraterno, ele foi apresentado na década de 20, no início, pelo benfeitor da nossa obra, Camilo, que trazia um projeto de educação para as crianças. E esse projeto foi apresentado nessa escala ao Francisco de Assis, que, avalizando aquele projeto, começam as providências para unir na Terra essas almas que estariam à frente do trabalho. Ninguém ainda estava encarnado nesse período, na década de 20. E aí foram tendo os convites aos espíritos que estavam ainda no mundo espiritual para essa empreitada. E as almas foram se juntando,
as reencarnações foram acontecendo para que muitos anos depois pudesse ter o remanso fraterno. E nós não nos damos conta, muitas vezes, dessa grandiosidade da obra e da organização no plano espiritual. Sem pensar nesse planejamento de um institucional, mas vamos pensar, por exemplo, nesse planejamento da nossa família, do nosso núcleo familiar. Quanto que foi trabalhado ali, quantos os convites, as reuniões no mundo espiritual para que pudéssemos nos aceitarmos. Quantas coisas foram feitas para que pudéssemos estar juntos, até para que pudéssemos nos aproximar. Então essa nossa obra, que nasce na década de 80, fora planejada no mundo espiritual muito tempo antes. Os convites a esses trabalhadores muito tempo antes, que reencarnaram, se agruparam, conheceram-se ou se reencontraram. E assim, vamos pensando a respeito disso. Quantas almas que nós conhecemos, quantos trabalhadores da nossa própria instituição que não sabemos como foi esse vínculo anteriormente. Então vale a pena pensar sobre isso quando pensamos sobre essa transformação. Mas também pensar um pouquinho a respeito do que foi trazido na obra Transição Planetária pelo Espírito Ório, dando conta de que para nosso planeta, para esse presente, a esse mundo que vivemos, centenas de milhares de espíritos vão reencarnar para ajudar nessa transformação. Em todos os campos, nas artes, nas ciências, no pensamento, tantos espíritos vão reencarnar e estão reencarnando e já reencarnaram, trazendo essa nova era. Então nós deveremos ser partícipes dessa transformação, não começando de fora para dentro, não pensando no mundo de fora para dentro, mas no mundo de dentro para fora. Pequenos passos, com gratidão, pensando que somos exemplos, pensando que fazemos parte dessa grande transformação e de um planejamento. E é a partir desse planejamento que nós deveremos prosseguir com garra, prosseguir que mesmo diante dos tropeços, com toda a força de nossa alma, com um bom ânimo, seguir na caminhada e diante mesmo da nossa pequenez, colaborarmos. Como é bom, irmãos, estarmos juntos, conectados em pensamento, pensando nesse mundo melhor, o que eu posso fazer? O que o Cristo espera de nós? Como eu posso colaborar? De que forma posso colaborar? E assim, penso eu que não só através da fala, mas também um pouquinho através das canções, nosso trabalho, que pelo menos é assim que eu penso. Muitas vezes uma palavra é consoladora, sim, mas se ela vem através das músicas, se ela vem através das canções, embalando alguma alma sofredora, tirando de uma sintonia de sofrimento algum irmão, como nós podemos colaborar? Como nós podemos colaborar e muitas vezes nós não temos noção da grandiosidade que uma canção pode, ou do alcance que ela pode levar para nossas almas. Então, meus irmãos, não só falando, mas aqui eu gostaria de trazer também algumas canções, para que a gente pudesse pensar cantando, cantar, falando, falar, pensando, e esse jogo de palavras, trazendo no primeiro momento a proposta de uma corrente
de uma corrente que se une em pensamentos, ações, que é uma canção intitulada Corrente do Bem. Buscar a paz, cativar um amigo, oferecer o meu melhor sorriso a quem vem de lá, fazer o bem o quanto eu puder, ter a plena consciência de que para tropeçar na vida basta estar de pé, não desanimar, depositar igualdade por onde eu passar, deixar a fraternidade em minha alma morar, incentivar a alegria, poesia, ir além, ser a diferença na vida de alguém. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno pros nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno pros nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também nessa corrente do bem. Tendo a esperança ainda de que com o nosso trabalho, com o nosso esforço e fruto dessa transformação, como disse o compositor Beto Mello, um dia todos nós seremos anjos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades
quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência. Vamos fazer a nossa prece para encerrar a reunião. Senhor Jesus, nosso Mestre querido, benfeitores espirituais, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo encontro fraterno, ainda que de forma virtual, Senhor. Abençoa, Mestre, cada um de nós em nossas dificuldades, nessa caminhada evolutiva, nessa transformação, Senhor, tão necessária. Abençoa os trabalhadores desta casa, dos dois lados da vida, Senhor. Ampara-nos, Mestre. Fica conosco agora e sempre, guardando-nos em Tua paz. Que assim seja, Senhor. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia viva.